Como eu falei, nós estamos dentro de uma série de mensagens, série curta, 4 mensagens apenas nesse mês de dezembro. Ele veio até nós, afinal, no dia 25 de dezembro, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, o Deus encarnado. Domingo passado nós vimos que Jesus veio revelar Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ou seja, quando olhamos para Jesus, estamos olhando para Deus. Como diz os nossos irmãos da era antiga, da patrística eu acho que não, mas ele é Deus, Jesus Cristo é Deus de Deus. Hoje nós sabemos que Deus realmente é amor, e Jesus nos revelou esse amor de Deus. Hoje veremos na prática como esse amor se manifestou para todos nós. O tema da mensagem de hoje é: Ele veio nos resgatar do pecado. Isso é muito importante para nós, irmãos. Na verdade, esse tema é um tema caro para nós que somos cristãos. Não é um assunto secundário, não é um assunto trivial, é um assunto da máxima importância para nós, porque nós estamos falando do motivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo nos resgatar do pecado. Jesus não veio apenas para ser celebrado, ou apenas para ser festejado, ou para fazer canções sobre ele. Ele não veio apenas para ser um bebê pobre em uma manjedoura. Ele não veio para inspirar pessoas. A realidade do nascimento de Jesus não aponta para presentes, para festas, para músicas ou para corais, embora seja bem legal essas coisas. A realidade do nascimento de Jesus aponta para uma verdade que muitas vezes é uma verdade incômoda. Somos pecadores. Ele veio para pagar uma dívida que não era dele, mas era nossa. Especialmente agora no Natal, precisamos ter isso claro em nossas mentes, porque de tanto ouvirmos Jesus salva, cantamos que Jesus Cristo é a salvação, nós corremos o risco de tratar essa verdade como algo saturado. Podemos dizer: Jesus te salva, e o outro cristão pode dizer: obrigado, é isso, ok. A gente não pode tratar o fato de Jesus Cristo vir ao mundo, nos resgatar do pecado, nos salvar de qualquer forma. Não é uma afirmação leve, é uma afirmação pesada, e ela é central para o Evangelho, é central para a igreja, é central na palavra de Deus, e deve ser central em nossas vidas. Jesus Cristo veio nos salvar, Jesus Cristo veio nos resgatar do pecado. O próprio Jesus deixou isso claro no texto que nós lemos de Marcos 10:45, quando ele afirma que o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus faz essa declaração, ele faz dentro de um contexto onde os apóstolos estavam pensando em termos de poder, em termos de posição, em termos de derrotar o Império Romano, quebrar as amarras políticas. Aí Jesus ele muda o foco do assunto, e ele aponta para uma realidade eterna. Jesus veio para servir, ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Ele veio para resgatar, pagar o preço da nossa condenação. Essa verdade Paulo reafirma em Atos 2, do 11 ao 14, que também nós lemos, ao afirmar que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação, e ela está ligada diretamente à entrega de Cristo para remir toda a iniquidade e formar um povo que pertence a Ele. A graça não aparece aqui como um sentimento, mas é uma ação de Deus para resolver um problema real. Somos pecadores e merecemos o inferno.
Pensa comigo, se foi necessário que o Filho de Deus desse a sua vida para perdão de nossos pecados, então o pecado, o teu pecado, o meu pecado, é muito mais sério do que nós imaginamos. E não podemos lidar com esse assunto de pecado de qualquer forma. Não podemos banalizar o pecado e dizer, é só um pecadinho. Um pecado é uma afronta a Deus. Foi necessário o Filho de Deus vir ao mundo e morrer em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. E para entendermos porque esse resgate foi necessário, nós precisamos encarar essa realidade. É o primeiro ponto dessa mensagem, que é o problema do pecado. A Bíblia começa trazendo um diagnóstico nosso como ser humano. O problema do pecado é apontado pela Bíblia, e o diagnóstico que a Bíblia traz não é um diagnóstico bom. Paulo afirma em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O texto de Romanos 3, 23 não diz que todos pecaram do mesmo jeito, mas diz que todos falharam no mesmo ponto. Ninguém alcança o padrão de Deus. Todos pecamos, estamos separados de Deus. Todos, sem exceção, isso inclui você, isso inclui a mim, isso inclui qualquer pessoa que já respirou. Diante de Deus, todos somos pecadores. Todos estamos abaixo do padrão esperado por Deus. Alguém pode dizer assim, como eu já ouvi, você está dizendo, estou abaixo do padrão de Deus, mas eu não me importo muito com isso não. Estou vivendo aqui a minha vida, não sei nem se eu acredito em Deus. Mas o problema é que a realidade não deixa de existir só porque alguém quer ignorar essa realidade. Você pode dizer, eu não acredito em gravidade, mas se joga do prédio. A realidade vai aparecer. Então, o fato de que a Bíblia nos mostra que estamos abaixo do padrão de Deus, separados de Deus, é uma realidade. Uma pessoa pode dizer que não acredita. Só que essa verdade não vai depender da sua opinião. A condição humana diante de Deus não depende da sua opinião. Todos pecaram, estão separados de Deus, você é pecador. É isso que a Bíblia revela sobre quem nós somos. Essa é a nossa condição. E não é apenas algo comportamental. Também é algo espiritual. Efésios 2:1 diz que estamos mortos em delitos e pecados. E essa morte espiritual não significa a ausência de religião, a ausência, porque eu não vou para a igreja, porque eu não leio a Bíblia. Essa morte que Paulo nos fala em Efésios 2 é a nossa total incapacidade de sentir, ouvir ou falar com Deus. Porque o morto não reage, o morto não se cura, o morto não se levanta por conta própria. Isso deixa claro que o problema do pecado não vai se resolver com uma orientação, com uma vida disciplinar, com boas obras, com boas intenções, porque o problema do pecado, ele é mais sério e mais profundo. Além disso, o pecado gera culpa diante de Deus. Romanos 6:23 afirma que o salário... Estou esperando vocês falar. Tem que combinar antes, né? O salário do pecado é a morte. E aqui, meus irmãos, não é um exagero bíblico, não. O pecado exige um pagamento. Isso não pode ser ignorado, não pode ser esquecido ou mesmo relativizado. A justiça de Deus exige que a culpa seja tratada.
Deus não pode ignorar o pecado, senão Cristo seria alguém que é injusto. O pecado exige uma condenação e Deus vai cumprir essa exigência em sua justiça. A morte vai chegar àquele que peca. E todos nós pecamos. Isso não precisaríamos nem da Bíblia para comprovar isso. Os nossos pensamentos, as nossas ações. Se você cometeu um pecado, você é merecedor da condenação e do inferno. E todos pecam. Então deixa eu dizer uma coisa. O teu maior problema é justamente o pecado. E precisamos entender como ele deve ser avaliado em nossas vidas. Eu estou trazendo esse ponto porque o maior erro, e talvez o mais comum, é as pessoas tentarem entender o que é pecado, olhando para elas mesmas, ou olhando para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para os nossos comportamentos, para as nossas comparações com outras pessoas. E muitas vezes alguém pode costumar a dizer, mas isso não é tão grave, não fiz nada de mal, foi sem querer, está achando que eu pequei? Mas olha aquele lá, é muito pior do que eu. Esse é um tipo de avaliação que parte de um critério errado, parte de nós mesmos. O pecado não é definido pela tua consciência, ou mesmo, pior ainda, pela cultura, nem pela comparação com outras pessoas. O pecado, meus irmãos, o que é pecado, e as consequências desse pecado para a nossa vida, só pode ser entendido corretamente quando nós olhamos para Deus. É o caráter de Deus que estabelece o padrão. Quando usamos a nós mesmos como régua, nós sempre vamos diminuir o pecado, relativizar a nossa culpa, suavizar a gravidade do que fazemos. Ontem, a minha esposa, eu fui beber água, aí a minha esposa, do nada, como um flash, apareceu do meu lado. Eu tomei um susto, ela disse, o que é isso? Abriu o armário e eu empilhei uns 5 copos em cima do outro. Na hora que ela empilhou, caiu, pac! Aí eu disse para ela, tá vendo? Você derrubou. Quem foi que colocou esses copos um em cima do outro? Foi eu, mas foi tu que derrubou. Como se eu fiz só abrir, qualquer um que fosse abrir ia derrubar, mas foi tu que derrubou. Eu sabia que estava errado. Aí ela disse, ela saiu resmungando, dizendo, eu ainda saio como errada. Nós temos essa tendência de olhar para nós e nos acharmos melhores do que realmente somos. Em relativizar o pecado. Até mesmo em algumas vezes, em questões de adultério, a pessoa que adulterou costuma jogar a culpa para o outro. Mas aquela mulher ela não me dava atenção. Qual foi a última vez que ela disse que me ama? Nós não podemos partir da ideia de nós mesmos para dizer o que é o pecado e as consequências do pecado sobre nossa vida. Agora, quando nós partimos do caráter de Deus, aí nós vamos entender realmente o peso do pecado em nossas vidas. O padrão de Deus é a sua própria santidade. E se nós olharmos para a santidade de Deus, nós vamos entender que nós estamos infinitamente abaixo do padrão estabelecido por Deus. É exatamente isso que Paulo vai falar em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema não é que alguns erraram e alguns acertaram, ou alguns erraram pouco. O problema é que todos falharam diante de um Deus que é perfeitamente santo. Todos nós erramos diante da santidade de Deus. Eu já falei isso aqui na igreja e vou falar novamente. O menor dos menores pecados que você comete é digno do maior das maiores condenação, que é justamente o inferno.
Mas sabe por quê? Porque você peca diante de um Deus que é infinitamente santo. A gravidade da ofensa, meu irmão, não é medida apenas pelo ato em si, mas por quem foi ofendido. O foco não é o ato, mas é quem sofreu a ofensa. Deixa eu explicar isso. Está aqui o Davi. O Davi pode subir aqui e dar um murro na minha cara. O que vai acontecer com o Davi? Vão segurar o Davi, levar ele para fora, a mãe dele vai deixar ele de castigo, né? Vai, irmã Eliana? Vai, e peia também. É isso que vai acontecer com ele. Agora imagine que aqui em cima está o presidente da república. E o Davi se levanta e dá um soco na cara do presidente. O que vai acontecer? É guarda-costa, é Polícia Federal, é Jornal Nacional, é Xandão, é golpe de Estado, é 17 anos, 20 anos, 25 anos de cadeia. O ato foi a pessoa foi o mesmo, o ato foi o mesmo, foi o soco. O que mudou? O ofendido. Ele socou apenas o pastor. Ele socou o presidente da república. As consequências são piores. Agora pense que você ofende a Deus com o teu pecado. Cada pecado não é apenas uma falha moral, é uma ofensa direta contra a santidade de um Deus que é infinitamente santo, justo e perfeito. Quando o pecado é cometido contra um Deus infinito, a culpa também assume uma dimensão infinita. É por isso que a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, porque não tem um outro caminho, não tem uma outra saída. O teu pecado vai levar à morte. Mesmo aquilo que nós chamamos, mas é tão pequeno esse pecado, se torna algo tão grave, porque é cometido diante da santidade absoluta de Deus. Portanto, os menores dos menores pecados que você comete é merecedor dos piores, das piores condenação que é o inferno. Essa é a nossa situação real diante de um Deus que é santo, meus irmãos. Somos pecadores, e por nós mesmos merecedores da ira, da condenação, do inferno. Isso não é fantasia, não é roteiro de um filme, é uma realidade eterna expressa nas Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, pode abrir, que diz o seguinte: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é sério. Isso é a palavra de Deus revelando para nós a verdade eterna. Eles sofrerão a pena da destruição, essa separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontece não é porque Deus é injusto, mas porque Ele é um Deus santo. Então o problema do pecado não é leve, ele é profundo, ele é sério, é eterno e tem suas consequências. E é exatamente por isso que precisamos ser resgatados. O resgate para nós, irmãos, não é opcional, é necessário. O que mais nós poderíamos fazer diante da depravação da nossa carne? O que você pode fazer diante de um Deus que é absolutamente santo? O que você pode fazer para escapar de tão grande condenação, sendo você um pecador desde que nasceu? Nada. Nós não podemos fazer nada. O Antigo Testamento já apontava para essa realidade. Isaías 64, versículo 6, afirma que todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças como um trapo de imundície.
por nós mesmos, jamais conseguiremos chegar a Deus, porque estamos separados dEle. E não é por falta de esforço, mas porque o pecado nos separou. Nenhuma obra, nenhuma mudança comportamental, nenhuma tentativa religiosa consegue vencer essa distância. E aí nós entramos no ponto 2 da mensagem. Jesus é a resposta para nós. Efésios 2:5, abra a tua Bíblia aí, por favor. Olha só, irmãos. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quando nós estávamos nessa situação, mortos, separados de Deus, Deus em sua graça, nos deu a vida. E nós vamos trabalhar isso agora. Deus, Ele não deixou você do jeito que você estava. Esse é amor maravilhoso de Deus revelado em Jesus. Em Jesus, Deus veio ao nosso encontro. Aquilo que era impossível para nós, Deus fez possível por seu Filho. É por isso que o Evangelho, a palavra Evangelho não é uma boa sugestão. Evangelho não é um conselho. Evangelho é uma boa notícia, é isso que significa a palavra Evangelho. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Só que, olha Romanos 3:24, olha o que vem logo em seguida. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós recebemos um selo chamado justificação. Justificação é o ato de nos tornar justos. E por que nós nos tornamos justos? Porque recebemos esta graça. Porque Jesus Cristo, Ele veio morrer na cruz do Calvário para tomar o nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. E é isso que nós vamos entender agora. Isso é o Evangelho. Aquilo que não podíamos alcançar, Deus tornou possível pela graça. Aquilo que não podíamos pagar, Cristo assumiu a culpa, pagou em nosso lugar. Hoje, por meio de Jesus, pecadores podem se aproximar de Deus Santo, não porque o pecado deixou de ser sério, mas porque o pecado foi tratado na cruz. A condenação que nos afastava foi assumida por Cristo, e a justiça que nos faltava foi concebida a nós por Jesus Cristo na cruz. Ele tomou o lugar que era nosso de condenação. Por isso, nós não nos aproximamos de Deus com medo, com pavor. Não nos aproximamos diante de Deus com pressão, porque aqueles que vivenciam o Evangelho, a justificação, sabem que realmente não tem nenhum valor. Eles receberam algo que nós recebemos algo que não merecíamos, mas nós temos segurança, nós temos graça, porque sabemos que o Filho de Deus veio ao mundo resgatar o pecador, morrendo na cruz do Calvário. E hoje, como diz em Romanos 5, versículo 1, eu tenho paz com Deus, porque Jesus Cristo, Ele cumpriu a exigência da lei. Ele pagou a condenação de morte no nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo, Ele gritou: Deus meu, por que me abandonastes? Naquele momento, meus irmãos,
o pai e o filho, que viviam eternamente juntos, precisaram ser separados. Naquele momento, quando Jesus gritou, Deus meu, por que me abandonastes? Ele recebeu todos os nossos pecados. Tanto é que quando ele recebeu, ele gritou, está consumado, está feito, está pronto. O plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê se cumpriu. Ele suspirou e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Aí talvez alguém pergunte assim, pastor, por que Jesus? Porque ele precisou vir. A Bíblia também trabalha essa questão. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que foi por um homem que o pecado entrou no mundo. E por meio do pecado, a morte. A humanidade caiu junto com Adão. E todos nós herdamos essa condição de Adão, de pecadores, de condenação. Quando Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por um homem, ele está olhando para Gênesis. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, onde Deus estabelece um mandamento. Ele dá ordens para Adão e Eva. E o que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram às ordens. A morte entra como uma consequência. Romanos 5 não cria nenhuma doutrina, ela explica o que já estava revelado desde o início. Deus diz para aquele casal, para Adão, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Adão, ele age aqui como a cabeça representativa da humanidade. O que aconteceu com Adão depois que ele pecou, afetou a todos os seus descendentes, afetou a mim e a você. A morte, tanto física como espiritual, é consequência do pecado. E o que isso tem a ver com Jesus? Romanos 5, 18 a 19, você pode abrir, por favor. Romanos 5, 18 a 19. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, a transgressão de Adão que estávamos falando, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Qual foi o ato de justiça? Jesus Cristo foi para a cruz, para tomar o nosso lugar na condenação. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por um só homem, Jesus Cristo, muitos seriam feitos justos. Assim como a condenação veio por um homem, a salvação também veio por um homem. Agora vocês entendem por que Jesus precisou vir e nascer? Porque ele precisava vir como um homem. Ele precisava ser verdadeiramente homem para assumir o nosso lugar. Por um homem, o pecado entrou no mundo, mas também agora por um homem. Homem Deus, Jesus Cristo, o preço do pecado seria pago. Assim como um homem representou toda a humanidade na queda, trazendo o pecado, um homem também representa a humanidade na redenção, o nosso Senhor Jesus Cristo. Adão desobedeceu e nos levou à condenação. Jesus obedeceu perfeitamente e assumiu na cruz
a dívida e a condenação que era nossa, morrendo em nosso lugar, sem deixar de ser Deus. Porque somente Deus poderia suportar o pleno peso da ira justa do pecado, vencer a morte e quebrar definitivamente as correntes da escravidão do inferno. Como homem, Jesus morreu em nosso lugar. Como Deus, ressuscitou vitorioso, vivo está. Nesse sentido, Marcos 10:45, que ele veio para dar a vida em resgate de muitos, faz muito sentido para nós. Ainda Paulo, em Tito 2:11, que a graça se manifestou salvadora, trazendo de fato salvação a todos nós, é algo real e verdadeiro. O que impede uma pessoa de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo é unicamente a sua depravação, é o seu amor ao pecado. Não à toa as igrejas, os evangelistas, os missionários, os púlpitos estão pregando constantemente: arrependam-se e creia, creia no Senhor Jesus Cristo, porque esse é o caminho dado pelo Senhor nosso Deus. Creia e será salvo. Mas aqueles que se recusam, estão imersos na depravação do pecado, mortos em seus delitos e pecados, e a consequência é a condenação e, por fim, o inferno. Meus irmãos, o resgate foi realizado por meio da entrega voluntária do Senhor Jesus Cristo na cruz. Portanto, nesse período de Natal, ao pensarmos no menino Jesus, Deus que veio a nós, devemos nos alegrar. Nos alegrar com as palavras de Jesus em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essas palavras de Jesus são diretas e são intencionais. Jesus não perdeu a sua vida, Ele mesmo deu voluntariamente. A cruz não interrompeu uma missão, a cruz concluiu a missão. Essa expressão dar a vida é confirmada em João 10, capítulo 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Quando Jesus afirma que ninguém tira a minha vida, mas Ele entrega espontaneamente, Ele está falando do seu coração voluntário, do seu serviço em dar a vida em resgate de muitos. A obediência do Filho é o meio para essa redenção. E devemos louvar a Deus constantemente, porque de miseráveis pecadores fomos feitos filhos de Deus. De mortos em delitos e pecados, recebemos vida no Senhor Jesus Cristo. E o mês de dezembro é o mês de pensarmos sobre isso mais do que nunca, porque estamos celebrando Jesus que veio ao mundo. João 3,16. Sabe o que diz esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus entregou Jesus para resgate de muitos. Em Romanos 8,32 diz: Deus não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por nós. O que isso nos revela? Esse grande amor com que Ele nos amou. A entrega de Jesus foi ao mesmo tempo um ato de justiça e de amor. Justiça, porque o pecado que precisava ser julgado, e foi julgado, e levou Ele para a cruz para morrer no nosso lugar, mas também de amor, porque Deus providenciou
o substituto do nosso lugar. Portanto, a obra de Cristo na cruz, ela é completa. E devemos nos alegrar nisso. Para concluir, eu quero só fazer uma ligação com esse tempo, esse período de Natal. Em dezembro, nós celebramos a encarnação de Jesus. Não é o fato de uma criança que nasceu. É o fato do Filho de Deus que veio ao mundo. Revelar a Deus, falamos domingo passado, e hoje, para nos resgatar do pecado. As Escrituras não permitem que o nascimento de Jesus seja reduzido a uma celebração sentimental ou mesmo uma celebração cultural, porque Jesus não nasceu para ser lembrado algumas vezes, ele nasceu para ser Senhor. O menino da manjedoura é o mesmo que se entregou na cruz para formar um povo santo para si. O Natal, ele aponta para a cruz. O nascimento de Cristo já carrega o propósito do resgate. Ele não veio ao mundo para ser admirado ou aplaudido, ou para fazerem canções de corais em nome dele. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para ser celebrado apenas com palavras, mas ele veio para transformar vidas. Celebrar o Natal sem arrependimento é esvaziar o sentido da encarnação, do porquê ele veio ao mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, a palavra de Deus afirma que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas por Ele, que morreu e ressuscitou. No Natal, é um período de nós refletirmos a nossa vida e analisarmos: eu tenho vivido essa vida no meu Salvador? Eu posso dizer com segurança: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim? O resgate que Ele nos deu na cruz do Calvário, redefine o dono da nossa vida. Não somos mais nós donos, mas Ele que nos salvou, porque Ele nos comprou. Aliás, a palavra resgate, no grego, é essa ideia mesmo, é alguém que paga o preço, dá uma quantia para resgatar algo. Nós estávamos escravos do pecado, e Ele deu a vida dEle por nós. E agora, por Ele dar a vida dEle por nós, nós voluntariamente também dizemos, com toda a alegria no nosso coração: eu sou escravo de Cristo. O cristão deve dizer com alegria: eu sou escravo de Cristo. Não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo por aquele que se entregou e morreu por mim. Portanto, o Natal é um momento de perguntar: se Cristo veio para me resgatar do pecado, o que tem mudado de fato em minha vida? Esse mesmo Jesus que veio para resgatar, também faz um convite para nós. Não é um convite religioso, não é um convite de igreja, mas é um convite da palavra. Apocalipse 22:17 diz assim: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A sede aqui não é sede física, é a consciência que algo está errado, de que o pecado está me separando de Deus, de que por mim mesmo eu não consigo chegar, e eu estou olhando para essa verdade gloriosa, estou sedento por ela, e Jesus diz: se tem sede, venha, receba de graça a água da vida. O convite não é para quem se acha suficiente, o convite não é para alguém que acha que pode controlar a sua vida, mas o convite é para alguém que reconhece a sua necessidade.
não é para alguém que pode pagar, que acha que pode pagar, mas é para alguém que sabe que não tem condições de pagar a sua dívida diante de Deus. A água da vida é oferecida de graça, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz. E esse é o convite. Creia no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Para você que diz, eu já creio, pastor, em Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. A pergunta continua. Você tem vivido da forma digna desse chamado? Você tem vencido os teus pecados? Agora também é um momento de se reconciliar com Deus, de se arrepender, de voltar ao primeiro amor, de confessar pecados e de louvar a Deus. Porque em um dia da tua vida os teus olhos foram abertos para a realidade do Evangelho que te chamou, venha. E você disse, eis-me aqui, Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Que ela encontre, ó Deus, um lugar, ó Pai, em mentes e corações aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado. Obrigado, Senhor, porque a minha situação era de miserável pecador. A minha situação era de alguém morto em delitos e pecados. Mas o Senhor, naquele dia, me deu vida. Eu pude enxergar, ó Pai, o quão miserável eu sou, ó Deus. E obrigado, ó Deus, porque hoje eu posso descansar nesta graça maravilhosa, de saber que os meus pecados já foram levados na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa certeza viva no meu coração e no coração dos meus irmãos, ó Pai. Aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão, ó Pai amado, sendo destruídos, ó Pai, pelo pecado, Senhor Deus, pela iniquidade, ó Espírito Santo de Deus, confronta estas vidas, inquieta o coração, para que haja arrependimento, ó Pai, confissão de pecado, retorno ao primeiro amor, ó Deus. E oro, ó Deus, por aqueles que hoje precisam de salvação, traga a tua salvação, Pai. Que teu Espírito Santo convença pessoas aqui do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua graça, maravilhosa graça, Senhor, faça com que os olhos espirituais sejam abertos. Faça com que o morto venha à vida. Para que, pela fé, possa dizer, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Que nesse período de dezembro, não apenas encaremos o Natal como uma data festiva, mas como um momento na história, a plenitude dos tempos, onde o nosso Salvador nasceu, para ir à cruz e tomar o nosso lugar na condenação do pecado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.